Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na NET, no canal 26, na Multirio, pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag. Obrigada pela sua participação. Você que acompanha a gente já sabe, já está acostumado aí com o nosso momento de esquenta ali, de pré-produção, antes do programa começar na live do Facebook. E se você também já acompanha a gente pela TV, você já sabe os canais de participação. Se está chegando agora, seja muito bem-vindo também. E você participa com a gente através das postagens no Facebook, né? Você entra lá e coloca, enfim, conta a sua experiência, envia para a gente as suas questões, né? Tira suas dúvidas. Ou se você estiver acompanhando o hashtag pelo conforto de uma tela maior aí da televisão e quiser participar, interagir com a gente via mobile, a gente tem aí o nosso número do WhatsApp. Então vem para cá, participe, que essa conversa aqui no estúdio ela é feita para você. A sua participação é extremamente importante. E olha, eu já estava me divertindo aqui nos momentos antes do programa começar com os convidados, porque esse assunto é um assunto que, enfim, está natural já, né? A gente já faz na função medular, que é audiovisual. E a gente estava falando sobre produção audiovisual na escola. Professores e estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro e de algumas escolas particulares participaram da primeira edição do Festival Multirio 2019, Web mais Games. Foram mais de 100 produções inscritas de professores e alunos da educação infantil, desde os pequenininhos, do primeiro e do segundo segmentos, além de integrantes do programa de educação para jovens e adultos. Dentre as categorias, enfim, do festival, a gente teve canal web, produção audiovisual e games. Mais que reconhecer a produção audiovisual e digital feita nas escolas, o festival mapeou essa produção. Isso é um dado muito importante porque não é só para o cumprimento das competências previstas na Base Nacional Comum Curricular, mas também, né, quando a gente faz esse levantamento de alguma maneira, que isso chega para a gente do audiovisual produzido nas escolas, e escola também é um equipamento cultural, a gente consegue mapear o que vem sendo produzido, ainda que de forma escolar, de audiovisual na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente tem um registro aí da cultura audiovisual carioca, né? Quem conversa com a gente sobre esse assunto, que esteve à frente do festival, enfim, sabe de tudo do festival e do que a gente recebeu em termos de produção, é Eduardo Guedes, diretor de Mídia e Educação aqui da Multirio. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Tudo bem, Flávia? Tudo bem? Obrigada. Obrigado. E Cláudio Sato, diretor da Escola Municipal Olímpica, Doutor Sócrates. Muito obrigada também pela sua participação aqui no Hashtag Educa. Obrigado a vocês, Flávia. Olha só, para a gente começar então, o festival ele foi feito em parceria com as secretarias de educação da pessoa com deficiência e tecnologia aqui do Rio de Janeiro e com o Centro Técnico Audiovisual, CTAV. E é pioneiro nesse reconhecimento da produção audiovisual na escola. Para vocês terem ideia, o CTAV ele tem toda a história do audiovisual brasileira, né, ao longo desses anos todos. Então, quando a gente tem a chancela desses parceiros, eu acho que é um momento da gente reconhecer o que é feito e a qualidade que é feita nas escolas municipais. E era isso que eu queria perguntar para vocês. Como é que vocês encaram esse festival? Assim, é um reconhecimento, mas essa produção já vem sendo feita nas escolas há algum tempo, né? Sim, pois é. A Multirio, enquanto uma empresa enfim, de mídia e educação, acompanha a produção audiovisual nas escolas há bastante tempo. A gente tem diversas produções que procuram dar essa visibilidade. E esse ano a gente veio com essa ideia do festival, que é um festival um pouquinho diferente, porque ele não premia e não exibe as produções em vídeo em si. A gente está premiando e está dando visibilidade para os canais web, né? Que são ou canais de YouTube, ou playlists de Facebook, ou de Instagram, ou seja, esse conjunto de produção de um determinado grupo. Então, a ideia do festival surgiu justamente nesse sentido da gente conseguir entender e mapear dentro da rede municipal quem são esses produtores de audiovisual, sejam professores ou alunos, que estão, enfim, com um trabalho estruturado a ponto de chegar e de ter um canal, né, de vídeo. Então, nesse sentido, a gente, enfim, ficou bastante feliz, ficou muito feliz porque a gente conseguiu perceber que existe, sim, uma diversidade que vai da educação infantil até o PEJA, como você disse, enfim, que é muito rica, enfim, de trabalhos de extrema qualidade e a gente acredita que, enfim, foi um passo bastante importante que a gente com certeza vai repetir ano que vem com mais força ainda.
Porque acho que quando a gente pensa em audiovisual, a gente que é a geração, que não é a geração alfa, a geração touch, a gente pensa em cinema, em curta, né? A gente até usa a produção de vídeo em rede social, mas não se liga que vídeo em rede social é o audiovisual de hoje. É essa geração que está na escola, né? É essa geração digital. Como é que você avalia isso, professor? É uma mudança de comportamento, assim, geracional, em termos de produção mesmo? E a escola precisa estar aberta a isso? Com certeza. Para a gente é muito mais complicado entender essa questão toda, muito mais complicado do que para a criança, né? Para o adolescente. Eles já fazem isso de forma automática, fazem isso naturalmente. E a questão para a gente é mais do medo, do novo, no sentido de não saber lidar muito com isso, dos receios que a gente tem enquanto direção, dos problemas que isso podem causar, mas o fato é que já existe, isso faz parte da vida deles, e isso, de alguma maneira, a gente vai ter que estar abordando, a gente vai ter que conversar. Seja no sentido de ajudá-los a refletir sobre a produção, seja de estar, de alguma forma, capitalizando isso de uma forma positiva, né, para a educação, para a escola. Mas, assim, minimamente a gente tem que entender que faz parte, entender que pode e deve ser utilizado na escola e na educação como um todo. Porque eu acho, só complementando um pouquinho o professor, eu acho que justamente esse é um dos grandes papéis do audiovisual na escola, dessa produção escolar, é justamente permitir essa reflexão do aluno, enfim, do professor também, mas do aluno, produtor, principalmente a partir do momento que ele está gravando, que ele está roteirizando, que ele está produzindo, enfim, construindo o seu canal, pensando, né, de que maneira ele vai gravar, de que maneira ele vai escolher uma fotinha para colar na capa do vídeo dele. Esse processo de produção, entender esse processo de produção vai facilitar muito o entendimento dele enfim, desse ecossistema midiático mesmo, como é que funciona, né? Quais são as intenções por trás, de determinados vídeos ou de determinadas mídias. Tanto como consumidor, como produtor. Exatamente. Ele sabe o que ele vai falar com o que ele produzir e começa a ter uma análise maior daquilo que ele está consumindo, que é fundamental. Fica vacinado. Sim, minimamente. Vocês acham, a gente aqui está falando de alfabetização digital, de letramento digital, vocês acham que, pelo que chegou, né, para a seleção do festival, você acha que a gente já deu passos largos nesse sentido? Como é que você avalia as produções que chegaram para a gente? Olha, foram produções bem diversas, né? Enfim, desde de alunos e professores que têm a sua iniciativa, uma iniciativa própria, até produções que partiram de algum tipo de oficina de audiovisual dentro da escola e dali surgiu um trabalho, né? Enfim, então você tem desde produções ultra bem cuidadas com animações de stop motion até, enfim, produções mais caseiras, digamos assim, a partir de colagem de fotos, né? Então, eu acho que, enfim, você consegue ter uma sofisticação, sim, na produção, mas não é isso que é importante, né? Eu acho que, eu estava até conversando com o Cláudio aqui antes, nessa história do audiovisual na escola, o importante é o processo, né? Então, por mais que você tenha, enfim, produtos com extrema qualidade ou outros com menos, o importante é que os dois estão entendendo justamente como é que funciona essa estruturação da produção audiovisual. E isso que é o importante na história, e não o produto final em si. Já vocês falaram numa questão que eu acho que é interessante, que é assim, quando você faz esse tipo de produção, se você está pensando no conteúdo, é uma situação, mas na verdade você também está pensando nessa recepção. Eu acho que pela primeira vez a gente entende, quando a gente vive os dias de hoje as redes sociais, é assim, para quem que eu estou falando, né? E para a quantidade de pessoas que eu estou falando. Porque um programa de televisão, para você aferir, você precisa ter um instituto de pesquisa por trás e tal, né? Para fazer, enfim, a aferição da sua audiência. Nas redes sociais, não. Você tem isso muito rápido. Essa resposta ela é muito rápida e ela é para você. Quando você, na escola, pensa na quantidade de pessoas que você está se comunicando, para além do nono ano, porque às vezes a gente, né, no quinto ano, eu vou fazer uma coisa e o pessoal do nono ano vai assistir. É muito mais do que a comunidade escolar, é muito mais do que a vizinhança, é muito mais do que tudo. Como é que você acha que nessa produção audiovisual o aluno reflete, e junto com a escola, esse alcance dessa produção, nesse sentido mesmo assim? A minha escola está ganhando o mundo, para onde que ela está indo?
Vocês chegam a refletir sobre isso? Entendo. Uhum. Assim, acrescento até a pergunta, né? E o que eu estou dizendo, o que eu estou comunicando? A gente teve uma situação bem específica lá, da nossa apresentadora. O pai dela mora em São Paulo. E aí a mãe e muito feliz da forma como ele recebeu isso, né? Eu não sabia que era dessa forma, eu não sabia que minha filha fazia isso tudo. E lá no EMOC, como a gente é vocacionado ao esporte, né? Ela é praticante, ela é muito boa no judô, na natação e no atletismo. Então, assim, o pai teve noção desse todo a partir dessa produção. E, assim, essa reflexão é importantíssima, né? Até no sentido, assim, específico, se a gente fosse falar individualmente, né? O aluno e até o adulto, hoje em dia, ainda se perde muito no que posta, naquilo que coloca em rede social. Uhum. E, às vezes, considera de uma forma até muito supervalorizada aquilo que está sendo visto. Essa reflexão que gerada a partir do momento que você está produzindo alguma coisa é muito rica, em todos os sentidos, tanto no que ele está produzindo, como quando a gente está falando na questão do que está consumindo. E isso, assim, tem que ser feito porque faz parte da vida deles e é o agora. Assim, não tem uma outra forma. É muito necessário nesse sentido. Agora, você pode falar, Guedes. Não, justamente, por mais que a gente, enfim, tenha essa noção de que a gente está em praça pública na hora que a gente está no Facebook, por exemplo, muitas vezes a gente se esquece, né? Isso acontece, enfim, comumente. E eu acho que é importante, a escola tem um papel importante aí nessa história, sabe? Justamente enfim, de acompanhar e de estimular essa reflexão, como a gente estava falando, né? Acho que a escola é fundamental nisso. Agora a gente está falando de escola, está falando de aluno, uma produção numa escola de excelência. Você que acompanha a gente, é um ginásio, é uma escola, né, que já foi ginásio olímpico, agora é a Escola Municipal Olímpica. É uma escola vocacionada, foi construída ali, foi elaborada, pensada durante a época das Olimpíadas, e é uma escola que tem talentos mesmo, assim, alunos talentos, assim, para os nossos esportes aqui no Brasil, né? E quando você pensa que uma escola como essa tem um professor à frente que também está preocupado com mídia, você está dizendo que a escola é muito mais do que um espaço interdisciplinar, né? Uhum. E que é possível ser interdisciplinar. Sim, né? Sim. E para outras vocações também, né? Sim. A gente lá é vocacionado ao esporte. E, assim, a partir do esporte, a gente pega... relacionado até à Paralimpíada, à Olimpíada de modo geral, os valores olímpicos e paralímpicos, a gente ampliou essa visão no sentido de reflexões que o esporte pode trazer para o dia a dia do aluno, né, enquanto cidadão, como aluno, porque a gente trabalha nesse tripé de aluno, atleta e cidadão, e a gente traz essas reflexões. E quando a gente trabalha, e a intenção do professor Emanuel, que é o nosso treinador de natação, que é quem está à frente dessa eletiva de audiovisual lá na escola, a intenção inicialmente era registrar os momentos esportivos, mas no momento em que começou isso, a gente começou a perceber que, além disso, dava a possibilidade de refletir de uma forma mais ampla e, assim, aquele momento registrado no audiovisual se propagaria, assim, para sempre. A qualquer momento, de qualquer lugar, em qualquer sala de aula ali que a gente estivesse, a gente poderia estar refletindo sobre um acontecimento esportivo. E daí a gente começou a ampliar para a parte pedagógica também, para outras questões. E, assim, saímos da questão esportiva, passamos pela questão pedagógica e a gente agora está trabalhando também uma outra questão agora que veio para a gente nova, que é a questão do combate a incêndio e o pânico, né, na escola. A gente está tendo o audiovisual como um reforço disso e, enfim, está sendo uma ferramenta maravilhosa em todos os sentidos. Agora, como é que a gente pode pensar políticas públicas e até outros caminhos para a educação a partir, por exemplo, de um levantamento como esse? O festival, quando você recebe esse tanto de inscrições, você acaba tendo um mapeamento, até de que áreas da cidade, né, você teve uma recepção maior. Que possibilidades podem surgir a partir daí? Justamente, acho que a intenção
da Multirio, para além enfim, de dar visibilidade para essas produções, né, e estimular essas produções, foi justamente conseguir tentar entender quem são esses produtores de audiovisual dentro da rede municipal, né? E a gente, enfim, teve uma surpresa bastante agradável, na medida em que a gente percebeu que, enfim, todas as CREs participaram, todas as CREs, enfim, escreveram trabalhos, e justamente nessa verticalidade também, né, da educação infantil ao EJA. E eu acho que o que fica de interessante nessa história é justamente que a gente consegue colocar em contato esses diferentes produtores de diferentes pontos da cidade. De alguma maneira, eles passam a trocar informações entre eles, né? Uma espécie de uma rede de produtores, né? Enfim, então o trabalho lá da Dr. Sócrates, ele vai servir de exemplo e vai servir de inspiração assim, para um outro trabalho de uma outra escola, né? Eu acho que esse é o que fica desse festival, sabe? Já que a gente está falando de produção de alunos, teve uma produção, né, porque a gente estava acompanhando lá no dia do festival, na sexta-feira, e eu fiquei muito impressionada com duas meninas que, enfim, elas levaram, né, na categoria canal web, que são as pretinhas... Primeiro ao quinto. Né? Do primeiro ao quinto, pretinhas leitoras. O canal é fantástico, mas na sonora delas, elas trouxeram mais informações para mim que me chamaram muito a atenção e eu queria conversar com vocês depois que a gente assistir. Eu vou pedir para a gente soltar um trechinho do canal e depois a sonora com as meninas para a gente debater aqui a participação da família e da vizinhança nesse processo midiático. Vamos dar uma olhada? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduarda. Meu nome é Helena. E hoje a gente está aqui na Bienal do Livro, gente. E já é a 19ª edição. Isso mesmo, pessoal. E aqui tem várias coisas legais. Tipo, um livro que a Eduarda comprou. Eduarda, fala por que você comprou esse livro. Gente, eu achei um livro super, hiper, mega bacana numa loja daqui da Bienal. E aí eu me interessei muito nele. Ele fala de umas guerras que ainda estão acontecendo e de uma menina que ela é uma órfã e ela está isolada naquele lugar. Ela está tentando sair e ela explica o porquê ela não consegue sair dali. Aí eu me interessei por ele e quis comprar aquele livro. Viu, gente? A gente vai gravar um vídeo falando desse livro. Se você quer, deixa aqui nos comentários. Beijo, tchau! 10 anos, viu? 10 anos. E o que eu achei interessante é que elas estão ali fazendo um blog, né, no canal no YouTube, mas elas estão falando de uma outra linguagem que é a literatura. Agora, vamos ver aqui o que elas me responderam quando eu perguntei assim, como que é o canal de vocês e se vocês gostam de ler, o que vocês leem? Vamos dar uma olhada nas respostas. Bom, o canal diz sobre as crianças negras e fala sobre literatura negra. As crianças negras, a gente quer homenagear todas elas, porque elas são muito importantes e a infância das crianças também é importante. Então a gente está ali para mostrar a literatura e mostrar os livros para as crianças. E onde ele começou, foi outra pergunta, ele começou lá no Morro da Providência, no ano de 2015, mas não foi oficialmente. Oficialmente foi lá em 2018 e no dia 12, que foi esse dia 12 de outubro, foi comemorado o primeiro ano do canal e a gente está muito feliz. Mas em 2015 a gente já fazia rodas de leitura com nós mesmos, até com nossos familiares, com as crianças lá do morro. A gente fazia rodas, a gente contava para as crianças histórias, mas a gente procurava histórias negras, porque a gente queria mostrar as histórias delas. Quais são as histórias que vocês mais gostam e você gosta de ler? Eu gosto de ler e as nossas histórias que nós mais gostamos são de literatura negra, tipo quando a escrava Esperança Garcia escreveu a primeira carta e outros livros citados, né, que tem alguns com nome um pouco mais longos, que são mais difíceis de falar assim e... Por que eu citei o nome da primeira Esperança Garcia? Foi porque ela lutou contra a escravidão, porque ela era uma escrava e ela escreveu uma carta para um governo falando que ela queria sair daquela prisão que ela estava sentindo.
E aí, o que vocês acharam dessas meninas? Vamos lá, professor. Maravilhosas. Impressionante. Quantos anos elas têm? 10 anos, elas são gêmeas. Eu me apaixonei por elas. E ainda tem uma terceira menorzinha ainda, né? Tem a terceira menorzinha. Que está entrando. Eu acho muito, justamente, Flávio, como você falou, é super interessante. Isso é um segmento dentro dos canais de YouTube, né? Que são os booktubers, né? Essas, enfim, resenhas de livros. E o interessante delas é que elas têm um recorte bastante específico, né? Ela, inclusive, no discurso dela lá de agradecimento, ela falou, enfim, por uma educação antirracista. Então, justamente, elas têm um canal, enfim, muito simpático delas duas, elas são muito simpáticas, mas elas fazem um recorte em cima da literatura negra, justamente para, enfim, valorizar essa questão da cultura negra, de uma educação antirracista e, enfim, no final das contas, elas estão estimulando a leitura, né? Elas estão, enfim, elas estão trabalhando com audiovisual, elas também estão voltando, estão pensando nesse processo audiovisual, elas estão estimulando a leitura, enfim, é um trabalho incrível. Sim. Não, e trazem, e levam essa reflexão para todo mundo, né? Exatamente. Por exemplo, ver o programa delas faz com que qualquer outro aluno, em qualquer outra escola, possa estar fazendo essa reflexão da importância desse trabalho que elas estão fazendo e ser visto como referência também, né? A partir daí, o que a gente pode fazer? Qual é a nossa realidade? O que eu acho interessante é porque, assim, uma coisa é você ter... ainda que elas falem ali como repórteres, né, na Bienal, tem um improviso, elas tinham uma pauta a seguir. À medida que eu pego elas no dia do festival, chamo para um canto para fazer a sonora, não foi combinado. E aí vem todo esse repertório, né, para fora, né, para a pele. E aí o que eu acho interessante é porque, assim, elas têm, o que foi que me chamou a atenção, e aí eu penso em termos de educação, né, como pensar políticas disso. Elas fazem rodas de leitura, né, na região onde elas moram, a mãe é professora, e isso vem para dentro da escola. Você falou delas virarem referências. Elas começaram a falar de literatura negra ali para mim, que não é uma área que eu domino, e que eu aprendi com as meninas. E que eu acho que a escola pode se tornar esse espaço mesmo de troca, de aprendizado entre alunos e professores. Esse exemplo que eu usei das meninas, eu achei fantástico por conta disso, assim, o quanto elas se apropriaram disso e que vira uma área de conhecimento dentro da própria escola, que não é curricular, até porque você tem que ter a cultura negra e indígena na escola, engatinhando, mas elas viram especialistas naquele assunto e podem, por empatia, se tornar referência dentro da escola. Eu achei isso fantástico. Né? E cabe também, eu acho, reforçar justamente o papel dessa mãe. Né? Essa mãe é fantástica. Exatamente. Ela tem um papel ali fundamental, né? Não apenas no estímulo das rodas de leitura, que com certeza foi ela que acabou iniciando, mas também, de certa forma, também de estar apoiando ali as meninas, porque são as meninas que fazem, mas é preciso justamente uma estrutura por trás, um apoio, né, de um adulto, no caso da mãe ou do professor, né, e, enfim, parabéns para essa mãe. E aí, como é que escola e família entram nesse processo, professor, do audiovisual produzido na escola? Pegando o gancho do Eduardo em relação a essa mãe aí, parabenizo também, porque, assim, minimamente a mãe ali está estimulando essa reflexão, trabalha a questão de autoestima, né? A coisa do empoderamento nesse sentido, de estar levando essa reflexão para fora, quando elas fazem roda de leitura na comunidade ali, de repente na praça, fora da escola. Elas entendem de fato a importância disso, né? Quando o aluno leva para fora do muro da escola, quando ele não é obrigado a fazer... Quando ele está naquele momento de ócio ali, esse momento de ócio é voltado para isso, a educação aconteceu. E, assim, essa mãe, de alguma forma, e a escola fez com que isso acontecesse, e elas estão levando isso para além dos muros, e, assim, muito além, né? Vai chegar para a gente lá, com certeza a gente vai estar dando uma olhada nesse material, e quando a família abraça, independentemente do assunto, e aí a gente vai para qualquer outro assunto, a gente vai ter outras produções acontecendo em outros lugares sobre outros assuntos
Mas, assim, parte sempre da família isso. Tanto o estímulo inicial quanto o reforço. Quando a criança traz da escola alguma coisa e existe um reforço da família, a tendência é que isso aconteça o crescimento. Quando a escola coloca alguma questão e não existe esse estímulo da família, não existe essa reflexão ali em casa, enfim, a tendência é que não cresça e não vá para frente. Agora, independente das meninas, qualquer assunto pode ser trabalhado na escola. A curiosidade, escola é lugar de curiosidade, né? Lugar da gente elaborar questões, hipóteses. A partir da curiosidade do aluno, qualquer assunto pode virar um game, pode virar uma produção audiovisual? Olha, eu acredito que sim. Lá na escola, a gente tem a tendência de aproveitar as qualidades de todo mundo. Eu, por exemplo, na gestão lá, eu não sou o mais indicado para resolver determinadas questões. Tanto é que o Gustavo, por exemplo, que é o adjunto, ele resolve algumas questões que eu não consigo resolver. A Nelma resolve questões que eu não consigo resolver. E eu resolvo questões que, de repente, o Williams, como coordenador esportivo, não faz, ou o Maurício, que é coordenador pedagógico, não faz. E a gente tem essa troca. Assim, fica muito suave no sentido de que eu admito que eu não consigo fazer determinada coisa e passo isso para outra pessoa que tem essa capacidade. E essa pessoa também faz para mim a mesma coisa. De alguma forma, todas as escolas, acredito, no seu corpo docente, na direção, tem algum professor que consiga trabalhar aquele determinado assunto. Acho que é impossível que todo professor consiga trabalhar todo o assunto, mas dentro do ambiente escolar, ali no corpo docente, de modo geral, se há a possibilidade de você estar estimulando que o professor coloque para fora as suas qualidades, os seus talentos, como é o caso do Emanuel, por exemplo, que era da natação e vem trabalhar audiovisual, que não era esperado, mas assim, e a gente fomenta isso, é totalmente possível que seja trabalhado sim qualquer assunto que chegue à escola. É o trabalho em equipe, né? Sim, de verdade. Que a gente, já que a gente está falando de redes sociais e desse ambiente digital, tudo é muito colaborativo e compartilhado. Então, quando você trabalha em equipe, você está, inclusive, levando essa premissa desse tipo de universo, do universo digital, para o dia a dia ali analógico, né? Agora, você se surpreendeu, Eduardo, porque além dos games, né, que chegaram, que foram resultados, eu acho bastante interessantes, vocês também receberam aplicativos, é isso? Sim. Já temos crianças pensando em aplicativos? Temos sim. O festival ele tem essa parte audiovisual, mas ele também teve uma mostra não competitiva de games, produzido por professores e alunos. E, enfim, e nessa parte também era aberta a escolas particulares, além da rede municipal. E a gente teve uma surpresa bastante agradável, que a gente recebeu uma inscrição de um aplicativo, que é o aplicativo Modern Art, do professor Rafael Costa, lá da Cidade de Deus, que não por acaso, ele vai estar no episódio de estreia da série Dando Ideia, que a gente está lançando também essa semana. Enfim, um aplicativo incrível de realidade virtual, enfim, que a pessoa coloca o óculos e ela está dentro de uma galeria com as obras de arte da semana de 1922, né? Enfim, o professor desenvolveu isso com os alunos lá enfim, a escola dele, eu me esqueci agora como é que é o nome da escola. Enfim, e é um trabalho incrível e a partir disso, a gente deu uma menção honrosa para ele. Enfim, não se encaixava propriamente na mostra de games, mas a gente viu que ali tem um caminho, né? Enfim, é uma mídia importante, é uma mídia que a gente quer valorizar e ano que vem, com certeza, a gente vai abrir uma categoria específica para aplicativos. Vivemos hoje um momento da educação de produtores. A gente tem aí Cultura Maker, a gente tem... com esses hackathons todos acontecendo, uma economia criativa voltada para essa área de ciência e tecnologia tão forte. Vivemos um momento em que a escola também virou um grande laboratório criativo para a gente pensar soluções para o mundo. O que vocês acham? Eu acredito que sim. A gente conversa sempre na escola que assim, o professor hoje em dia é o grande estimulador, ele é o mediador, porque a informação ela tá livre para quem quiser acessar. Do computador, do celular. Então, assim, a grande questão é a gente trabalhar os conteúdos com o aluno. Tá estimulando, tá dando o caminho de alguma forma, fazendo as reflexões. E, assim, não tem como não pensar que o aluno passa a ser um produtor, né, de conhecimento também. Até porque, assim, antes de a gente começar com esse trabalho de audiovisual, eu sabia que a gente tinha 2 youtubers
lá na escola. 2 alunos que já faziam um trabalho ali, sem nenhuma relação com a escola, e, assim, isso deve acontecer na maioria das escolas. E, assim, aproveitar isso que já existe e se a gente conseguir, de alguma forma, estar colocando ali uma discussão para que a gente possa estar trazendo para as questões do conteúdo, para as reflexões que são interessantes ali naquele momento. E o que eu estava conversando com o Eduardo, se a gente consegue fazer uma leitura dos alunos, do universo de interesse deles, e se a gente conseguir, e a gente consegue o tempo todo fazer isso, né, nas salas de aula, e é o que mais acontece, da associação do conteúdo lá, programado para aquele determinado período, com os assuntos de interesse dos alunos, a gente tem essa mágica acontecendo ali na escola. Que ótimo. Olha, já me avisaram aqui que a gente estourou o horário. O pessoal da produção já avisou. Eduardo, muito obrigada pela sua participação e parabéns pelo festival. Obrigado, foi um prazer. Professor, muito obrigada também pela sua participação aqui no Hashtag Educa. Obrigado. Volte sempre. Você que acompanhou a gente, obrigada também pela sua participação. E você já sabe, você encontra mais conteúdo sobre esse assunto nas nossas postagens aqui no Facebook e no portal da Multirio. Passa lá. Eu te aguardo no próximo Hashtag. Até lá. Tchau.